Iremos agora debruçar-nos num modelo que nos permite perceber a cultura, os conceitos e características, tendo em conta linguagens e formas de comunicação, o sentido do tempo, espaço, as instituições e os rituais e os contributos de Edward Hall, que acaba por alguma forma nos permitir perceber de como é que cada cultura acaba por se orientar tendo em conta estes elementos. E quando pensamos em linguagem e formas de comunicação, pensamos muitas das vezes nas diferenças em termos das próprias perspectivas, depende muito do lado em que efetivamente nos encontramos, em que efetivamente nos localizamos. Se pensarmos no que diz respeito às formas de comunicação, o autor fala-nos em dois conceitos, comunicação de alto contexto e comunicação de baixo contexto. E quando falamos na comunicação de alto contexto, esta caracteriza-se por uma linguagem vaga e pouco precisa. O importante, na verdade, não são as palavras, mas sim as imagens, o contexto em que se descreve determinada situação, as expressões faciais e corporais. E a comunicação de alto contexto acaba por ser uma parte fundamental do significado, reside no seu contexto físico, inclui expressões faciais, tom de voz e gestos. Alguns exemplos de formas de comunicação de alto contexto, em que se vêem comunicações com muito baixa informação em termos de palavras, mas sim muito recurso à imagem, aos símbolos e aos sinais. Por outro lado, a comunicação de baixo contexto acaba por se caracterizar por uma mensagem que emprega expressões gramaticais, muita utilização das palavras, texto. As imagens acabam por ser muito menos importantes e há um foco muito grande em termos do texto. Portanto, pretende-se que seja muito mais objetivo e que se elimine de alguma forma todas as fontes de subjetividade e de interpretações erradas. Temos algumas campanhas, muito texto, para de alguma forma garantir a segurança em termos da própria informação. Densas, no que diz respeito e sinalizarmos o baixo contexto e o alto contexto em termos dos relacionamentos. Portanto, culturas que se acentuam mais em termos de alto contexto, densas, redes de relacionamentos a longo prazo, relações mais importantes que as tarefas e, por outro lado, baixo contexto, relacionamentos a curto prazo, há um foco maior nas tarefas do que propriamente nas relações, efetivamente, entre as pessoas e entre os grupos. Algumas diferenças em termos dos próprios países, como podem efetivamente analisar, tendo em conta se o contexto é baixo ou se é alto contexto, em termos de considerarmos as mensagens mais implícitas ou efetivamente mais explícitas. A questão da parte não verbal, o significado, termos atenção ao significado dos próprios gestos, em termos simbólicos, e para não se cometerem alguns erros no que diz respeito à gestão, tentar perceber como é interpretada a comunicação não verbal e que pode ser, de facto, uma interpretação errada, tendo em conta o país ou a cultura na qual nós estamos inseridos. Portanto, depois desta questão da comunicação, passamos para a referência, e nesta perspectiva ainda é do mesmo autor, Edward Hall, o sentido do tempo. O tempo também não é igual para toda a gente. A diferenciação das culturas é sobre a concepção do tempo, os silêncios, as conversas, o que é que significa chegar atrasado para uma determinada cultura ou efetivamente para outra cultura. Nos países do norte, chegar tarde a uma reunião é uma falta de educação, noutros lugares não há tanta importância. Por tentarmos perceber como é que é esta gestão. Depois, este autor fala-nos dos dois conceitos, o tempo monocrónico e o tempo policrónico. O monocrónico consiste na realização de uma atividade, num dado momento, uma coisa de cada vez, trabalha-se de forma metódica, um ritmo regular, pontualidade, compromisso com as tarefas, argumentos baseiam-se em números, causas e consequências, portanto, muito em termos de especificidade, detalhe, planeamento, calendarização. E depois o policrónico consiste na realização de várias atividades em simultâneo, trabalha-se de forma mais intensa, mas não sustentada, os prazos são ultrapassáveis, fazem-se diferentes coisas, flexibilidade nos objetivos e flexibilidade também em termos da pontualidade. E, por fim, as questões associadas à própria interpretação peço desculpa que voltei atrás, do próprio espaço, que iremos ver na apresentação seguinte, e as questões associadas ao próprio espaço prendem-se com prendem-se com o seguinte:
a proxémia ou o comportamento proxémico que se prende com o uso do espaço, distâncias físicas que se mantêm efetivamente entre as pessoas, contactos corporais, repartição de espaço comum, sentido da própria escrita e que também nos dá informações sobre as formas como as pessoas efetivamente comunicam. Portanto, nós temos algumas distâncias, já vamos ver mais à frente, em termos de relacionamentos e devemos respeitar, de modo a não ferir suscetibilidades. Distâncias íntimas, distâncias pessoais, sociais e distâncias efetivamente públicas que são aceitas em termos quase de comunicação. Distâncias íntimas para abraçar, tocar ou sussurrar envolve contacto físico entre os corpos, pessoal para interação com amigos, distância que guardamos dos outros em termos até de centímetros, distância social para uma interação entre conhecidos, o limite do poder sobre outrem, as pessoas acabam por não se tocar, e a distância pública situa-se fora do círculo mais imediato, efetivamente, do indivíduo e marca-se um sinal. Portanto, considerando estas questões de Edward Hall, tentar perceber que em termos de cultura podemos ter em conta estes três aspectos: a linguagem, as formas da comunicação, o sentido do tempo e o espaço, para percebermos como é que nos poderemos efetivamente organizar. E desta forma terminamos esta sessão.